Olá a todos que estão conosco nesse segundo webinar de lançamento da publicação CSO Brasil, um estudo sobre o estrategista brasileiro. Nesse segundo evento, eu tenho dois amigos aqui que representam, de algum modo, dois extremos das empresas brasileiras, porque um é o Chief Strategy Officer de uma empresa que tem 8 anos, bastante consolidada, com um crescimento expressivo, porém ainda com todo aquele ar, com aquela vitalidade típica das startups. E tenho também o Head de Estratégia de um dos maiores bancos do Brasil, que tem 77 anos. E nesses dois extremos, a gente consegue, quem sabe, ilustrar como que a estratégia tem evoluído nas empresas brasileiras, independente do porte e independente do setor. Seja muito bem-vindo, Fábio Fialho, Chief Strategy Officer da Sinapcom. Obrigado, Thiago, pelo convite, ao pessoal da Strategy Tools por esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo aí, levantando essa bandeira da estratégia no Brasil, né? E o quão importante isso está sendo para a divulgação do trabalho, para o entendimento da necessidade disso, do novo momento e da velocidade, né? Que a gente tem visto aí da necessidade da estratégia, do direcionamento do roadmap das companhias. Muito obrigado pelo convite. Passo a palavra aí para o Fernando. Obrigado e vamos em frente. Muito bom. Bom dia, Fábio. Bom dia, Thiago, a todos que estão também nos assistindo aí, ou que vão nos assistir depois, né? É um prazer a gente poder bater um papo aqui sobre esse tema. Certamente quem é apaixonado pelo assunto de planejamento, de estratégia, vai gostar aqui da troca de experiências, da troca de informações entre nós, e é um privilégio poder participar desse projeto com vocês. Muito obrigado. Legal, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não fez o download do report, por este link aí vocês se cadastram e conseguem a sua cópia. E esse personagem, que é o estrategista brasileiro, com todas essas cores e essa miscigenação típica da nossa cultura, ele está, obviamente, sendo explorado por nós. Não pretendemos exaurir o tema, mas sim damos início a um trabalho que, quem sabe, nos próximos anos vai ser importante para o desenvolvimento da estratégia nas empresas brasileiras. E esse conteúdo ele está direcionado aos estrategistas, sejam executivos ou mesmo consultores de estratégia, ou professores de estratégia, enfim, profissionais que se dedicam integralmente ao tema. Também está dirigido aos executivos em geral, ao CEO e todo o seu C-Level que, obviamente, respira a estratégia do negócio. Também temos uma intenção de contribuir com os conselhos de administração e as estruturas de governança corporativa associadas, como comitês de inovação, comitês de estratégia. E, claro, o pessoal de RH, de pessoas, de desenvolvimento organizacional, que muitas vezes tem a missão de desenvolver capabilities, de desenvolver competências, nesse caso, formando estrategistas dentro da empresa. Esse report ele pode ser utilizado como um diagnóstico, eu posso fazer uso do conteúdo para avaliar qual o grau de maturidade da estratégia dentro da minha empresa. Eu posso também usar para desenvolver novas pesquisas e novos estudos, ampliando e aprofundando o tema iniciado aqui por nós. Pode servir também como manual de aplicação para treinar estrategistas e desenvolver times de estratégia na sua empresa, e, por que não, mais ainda como um input para todo o processo estratégico do seu negócio. Aqui temos um sumário executivo que, obviamente, é desenvolvido ao longo das 144 páginas dessa publicação. E aqui um dado de curiosidade. 74% dos participantes, e foram 64 entrevistas em profundidade, e mais de 80 pessoas preenchendo o survey, a parte quantitativa, aqui nós temos que praticamente 3/4 dos respondentes dizem que os seus principais desafios estão em entender o que está acontecendo e definir o futuro do negócio. Como veremos daqui a alguns minutos, isso tem a ver com o processo da estratégia. E o que a gente quer fazer hoje nesse webinar é justamente acompanhar um pouco da história e das tendências, né, de como o processo da estratégia tem sido apropriado e desenvolvido, evoluído aqui no Brasil. Umas páginas que eu queria mostrar com fotos das nossas cidades brasileiras e com citações
dos entrevistados. Obviamente, essas citações estão anônimas, né? Mas, por exemplo, o Fernando e Fábio, que participaram do estudo, daqui a pouco encontram aí as suas frases colocadas sobre o fundo de algumas das nossas cidades brasileiras, uma parte bonita, bacana desse design, da nossa equipe lá da Noruega, que fez um trabalho maravilhoso para o design do nosso report. E aqui eu já quero convidar vocês para um bate-papo, Fernando e Fábio. Quando a gente pergunta para os heads de estratégia, para os Chief Strategy Officers, diretores de estratégia, VPs de estratégia, seja qual for a nomenclatura do cargo, o que sente mais falta, não há muita ânsia, muita carência de suporte do CEO, há alguma demanda por metodologia e framework, mas se destaca bastante aqueles 3 elementos ali. Tempo, o que mostra que o Chief Strategy Officer ele vive a limitação de tempo que todos os executivos de todas as áreas vivem. A gente sabe que isso é uma realidade no mundo atual. Também a necessidade de dados, em alguns casos com mercados novos, com a criação de novos nichos. Não é que não há dados confiáveis, não há, there's no data at all, né? Não tem dados de nenhum tipo, porque não tem histórico, é uma coisa nova que está sendo criada. Mas o que mais chama atenção é que quase a metade dos respondentes, próximo da metade, fala que precisa desenvolver time, equipe. O que parece isso para vocês, de acordo com a experiência de vocês nas suas empresas? Pode falar, Fernando. Manda bala. Olha, na realidade, Thiago, aqui é interessante, né? Porque no nosso caso lá no Bradesco, nós temos uma boa equipe. Aliás, a gente pode ter essa felicidade, né, de ter uma boa equipe para a condução da discussão da estratégia corporativa, uma outra boa equipe para a condução do planejamento estratégico nas áreas da organização. Então, sinceramente, eu não posso reclamar de falta de gente. É evidente que a gente sempre precisa capacitar, melhorar o desempenho, a capacidade analítica do time, mas pessoas não é o nosso problema. Talvez, se eu fosse colocar hoje, né, o item que mais faz falta para o meu trabalho lá, não é nem o suporte do CEO, porque, de fato, a gente tem reuniões semanais com o CEO e isso tem nos orientado e tem nos suprido de muitas definições e também muitas demandas pontuais para o trabalho da área de estratégia. Talvez o item que eu pudesse colocar fosse assim uma carência de uma cultura mais formada, mais sedimentada em toda a diretoria, em todo o board da empresa, para o assunto de planejamento, gestão e execução da estratégia, né? De uma maneira mais pragmática, mais solidificada para a gente fazer o trabalho por lá. A gente sempre tem que desenvolver, formar essa cultura, mas ela ainda carece de um desenvolvimento bem forte na nossa realidade lá. Legal. Muito bom, Fernando. Complementando, eu concordo com o posicionamento do Fernando, perfeito. No nosso caso, a gente tem uma carência de gente, equipe, não que a gente não tenha, tem ótimos profissionais no mercado, mas como a gente está muito envolvido na prestação de serviço e a gente é quase que um formador, vamos dizer assim, a gente tem uma necessidade de formar pessoas de entendimento do modelo de negócio. O modelo de negócio da Synapton é algo um pouco diferente, né? Então, a gente tem a questão de criação da cultura, que é muito sólida, mas a questão da percepção do entendimento, de criar vamos dizer assim, esse learning do nosso modelo de negócio, que é disruptivo, ele falta. Então a gente tem uma curva de aprendizado das pessoas que é um pouco longa. Então não dá para você, na velocidade do nosso crescimento, quando você traz pessoas, a gente tem um tempo de maturação dessas pessoas já um pouco mais longo. Não é algo que vem pronto. Então criar ensinar essas pessoas, ela demanda um tempo para ela estar planando já dentro do time e rodando o que a gente precisa para operar isso.
O tempo é um baita desafio. Me permite, se você puder voltar só ali, Thiago, só para matar o assunto do tempo. Eu acho que é um grande desafio aí para quem quer aprender um pouco mais sobre essa área, né? O quanto você consegue se blindar do dia a dia do operacional. Então, assim, o tempo ele está diretamente proporcional ao quanto você se envolve nos problemas do dia a dia. Você é um pouco sugado pelo operacional. Então, quanto mais você é sugado, menos tempo você tem para pensar, para puxar dados e ter uma reflexão de ter margens de manobra ou a criação de caminhos, que acho o grande objetivo no final, quando você fala dos dados, não é simplesmente o dado do consumidor, ou o dado do cliente, ou o dado do shopper, ou o dado da indústria. É você conseguir amarrar todos os dados no entendimento único e de determinar caminhos que você quer seguir. Então, eu acho que o fator tempo e o fator dado com gente, esses 3 pilares, o resultado dele é efetivamente você não conseguir dar essa velocidade assertiva, né? E a tomada de decisão. Então, acho que um tem um pouco a ver com o outro, de você conseguir ter um time de pessoas que consiga executar, que te blinde o seu time de reflexão, pensamentos, que tem que ter esse tempo, que tem que conseguir arquitetar bem todo esse framework ou esse roadmap com os devidos capabilities necessários para execução, que você não entre de fato na execução e no problema. Então, para mim, essa é meu contraponto aqui. Pois é, Fábio, eu estava justamente olhando, esses itens obviamente se relacionam, né? Porque aquela história de a operação engolir o planejamento, de algum modo o operacional absorver demais e não nos dá o tempo, não só o tempo cronológico, mas o tempo mental e psicológico assim, para pensar o futuro, né? E, como você bem disse, não é só ter acesso aos dados, mas a interpretação e o uso desses dados. Essas duas coisas, obviamente, dependem de que as pessoas que estão lidando com esse tempo e com esses dados são capazes de fazer isso. O segundo slide também é quantitativo, e o que apareceu aí, que chama muita atenção, é um interesse em desenvolver, destacam-se aí especialmente 2 itens, né? Eu vou direto ali para o poder de abstração, visão sistêmica e perspicácia com relação ao futuro, que eu acho que tem a ver também com o que nós falávamos daqueles 3 itens ali, especialmente falando de tempo e dados. O que parece para vocês isso aqui? Bom, aqui a gente tem um leque delicioso, né, de demandas aqui para melhorar a nossa equipe. Se eu pudesse assim fazer um pedido, eu ia fazer uma salada mista aqui com todos eles, porque são coisas muito relevantes. Veja, no caso do Bradesco, Thiago, a gente tem uma situação que é uma organização muito grande, né? Aliás, não temos só o Banco Bradesco, né? Nós temos a Bradesco Seguradora, nós temos as empresas ligadas ao banco, como Bradesco Financiamentos, Losango, etc. Então, é humanamente impossível, né, que uma equipe detenha conhecimento suficiente de todos os negócios para atender os nossos 70 milhões de clientes, né, detenha todo esse conhecimento para poder traçar sozinha, nem que seja só uma proposição de estratégia. Então, na verdade, no nosso caso, a estratégia da equipe de estratégia é se posicionar como uma equipe de consultores que estão lá para facilitar a discussão dos verdadeiros estrategistas, né? Que são o presidente do conselho, o conselho, o presidente do banco, a sua diretoria executiva. Esses são, de fato, aqueles que pensam a estratégia da organização. E o nosso papel é dar o apoio ao trabalho deles. E, nesse sentido, né, a gente precisa de gente com aquele item ali, o antepenúltimo item, né, habilidade de comunicação, relacionamento interpessoal, mas também visão sistêmica, para poder suprir, né, de informações a esses estrategistas que constroem a nossa estratégia. Então, longe de nós, né, que a equipe tivesse condição de ter competência
analítica a ponto de ela sozinha fazer esse trabalho. Seria humanamente impossível e, na verdade, acho que ninguém consegue fazer isso completamente. Mesmo o presidente do conselho, que é uma pessoa muito inteligente, muito sábia, o seu Trabuco, ele lança a mão dos conhecimentos de quem está ao lado dele, da colaboração de conhecimento para poder, de fato, traçar boas estratégias para a organização. Então, eu acho que, no nosso caso, assim, o ideal seria um pouquinho de cada um desses itens aqui. Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau com o Fernando, mas eu acho que o grande objetivo, de fato, de um time, ele é multidisciplinar, né? Acho que hoje eu gosto sempre de ter dois contrapontos no time, e capabilities diferentes, tanto não capabilities só de ferramental, mas de formação intelectual, não melhor ou pior, mas diferente. Então tem o cara que é mais o connecting the dots, aquele cara que sabe, vamos dizer, ligar pontos e tem insights nessa ligação dessa construção de pontos, de caminhos, etc. E a pessoa mais de arquitetura e execução. Então, assim, o executor, o cara que consegue, de fato, materializar aquela ligação dos pontos e aterrissar isso dentro de um framework, dentro de uma arquitetura, dentro de uma construção e ver se aquilo para de pé. E o cara que realmente que sai da caixa, ou que não tem caixa, na verdade, né? E consegue, de fato, ligar pontos que não é qualquer um que ligaria. Então, eu acho que esses contrapontos no time, ele dão uma vazão interessante e aí, de fato, a nossa posição vamos dizer assim, aterrissar e mediar um pouco esses dois extremos, né? Eu acho que conseguir mediar esses dois extremos dessas capacidades é o lado positivo. De fato, achar um profissional de time ainda em cargo gerencial, em cargo de coordenadoria, etc., até de head, é difícil que você consiga todas essas capacidades num profissional. Isso vem, eu acho que vem de uma construção aí de tempo, né? Precisa de cancha, né? Vamos dizer assim, os mais antigos, que aquilo é a cancha, que vem de uma construção, vem do entendimento para você conseguir mediar essas duas capabilities dentro de um time. Então, o time multidisciplinar ele é importante e é algo, quando a gente fala em equipe, a gente não tem uma capacidade, acho que muitos ainda não têm como empresa uma capacidade de um time de estrategistas, um time de estratégia, que a gente chama aqui um pouco mistura do lab, do laboratório, a gente construiu tudo isso aqui dentro. É difícil você ter um time muito grande, né? Então você tem aí o orçamento que vai segurando um pouco isso e ainda é aquela aposta, vamos dizer assim, que a gente vai sempre sendo quase que um side business lateral, e não que e o side business não significa que ele é melhor ou é menosprezado ou diminuído, mas que ele é algo que vai fora do operacional. E aí aquela questão do investimento no operacional ele sempre é mais parrudo, né? Então, que é o dia a dia de fato da empresa. Mas eu acho esse slide bem nessa linha do que é da reflexão nossa, o Thiago. E vocês acabaram tocando em dois elementos aqui que eu quero aproveitar, que foram falados bastante no primeiro webinar, onde a gente tratou mais de estrutura, né, de escopo. Primeiro que, como disse o Fernando, o CSO e o seu time de estratégia não são os exclusivos ou únicos estrategistas na empresa, muito antes pelo contrário, né? São responsáveis por facilitar a agenda estratégica e todo o processo, quem sabe até culturizar a empresa mais e mais. E o segundo elemento é que esse time, essa equipe, que a gente acredita que tem que ser, para além do seu time dedicado, uma equipe distribuída também, ela é justamente na sua diversidade, na sua composição, como falou o Fábio, ou multidisciplinaridade, que vai dar a pluralidade necessária para garantir esse contexto favorável ao processo estratégico, né? Então, bem interessante porque, por um outro caminho, a gente chegou num assunto que foi falado no primeiro webinar e que, de algum modo, justifica a necessidade, né, de fortalecermos as áreas de estratégia nas empresas. Vocês não acham? Eu concordo, viu, Thiago? Eu assisti o webinar, aliás, muito bom.
os colegas que discutiram a questão da estrutura ali, né? Acho que, na verdade, não tem uma unanimidade, né? O brasileiro é muito criativo, o relatório de vocês reporta isso, né? E é criativo até para os formatos, né? Das áreas de estratégia, de planejamento. Lá com a gente no banco aconteceu uma coisa muito interessante. Me permita aqui contar uma historinha sobre isso, talvez ilustre um pouquinho o que eu quero dizer. A estratégia no Bradesco, evidentemente, né, uma empresa com 77 anos, ela sempre teve uma estratégia. Aliás, uma boa estratégia, né, para ser uma empresa longeva como essa. Mas, até pouco tempo, nós não tínhamos uma estratégia explícita, escrita, né, que todos os funcionários pudessem ler, conhecer e divulgarmos ao mercado. Então, esse foi um pouco o nosso papel. Mas não começou assim, né? O campo de planejamento estratégico, o trabalho de estratégia comigo, pelo menos lá, começou de uma forma muito diferente. Quando eu cheguei no banco, fui contratado para ser analista de negócios dentro da área de TI. Só que eu percebi que eu ia dar com os burros na água, porque alinhar TI e negócios é sempre um grande desafio em qualquer empresa, ainda mais um grande banco. Então, eu comecei a tentar fazer planejamento de TI com os meus clientes das áreas de negócio. E, para minha surpresa, ao fazer o planejamento de TI, eu perguntava qual é a sua estratégia de negócio? Quais são os seus planos, pelo menos para o próximo ano? E para minha surpresa, não havia planos. Não havia estratégia de negócio. Então, de uma forma muito incipiente, né, eu comecei ali aos trancos e barrancos, estudando um pouco o tema, comecei a fazer um serviço, mesmo dentro da área de TI, um serviço de planejamento estratégico do negócio. E isso começou a dar certo, começou a funcionar, começou a ser útil, a gerar valor para a organização e foi sendo multiplicado, né? E depois eu descobri que havia outras duas áreas do banco que faziam algo semelhante, com consultoria ou sem consultoria, e depois a diretoria executiva nos orientou a fundir todas essas áreas no que hoje é a minha estrutura lá de planejamento e gestão da estratégia. Então, veja, em várias empresas, esse campo da estratégia pode ter surgido por questões completamente diferentes, como surgiu em TI, como em algumas deve ter surgido em RH, como outras pode ter surgido em marketing. O fato é que a história e a necessidade da estratégia foram se fazendo presentes nas empresas e as áreas foram sendo estruturadas. Hoje nós temos, como eu disse, uma reunião semanal com o nosso CEO, mas estruturalmente nós não estamos ligados diretamente ao CEO do banco. Nós estamos ligados a um departamento do banco e, na sua hierarquia, temos a ligação com o diretor-gerente, com o vice-presidente e este com o CEO. Mas a necessidade do CEO em, semanalmente, diariamente, discutir temas estratégicos emergentes tem feito com que o nosso reporte esteja começando a acontecer nesse nível, o que é muito bom para a organização e é muito bom para a área de estratégia e é muito bom para o CEO também. Eu escuto, Thiago, essa explanação do Fernando e passo a achar que a gente realmente está no caminho certo. Porque, por incrível que pareça, a área de estratégia, ela tem dois profissionais, ela fica com duas áreas embaixo dela. A área comercial de Hunter e Farming e a área de laboratório de TI e desenvolvimento de novos produtos. Então, eu fico com produtos, basicamente, e novos negócios. É engraçado porque a sensibilidade ela vem muito do comercial, né? O que é a demanda de mercado, o que é essa interação com o nosso caso com a indústria e como que produtos podem ser criados para isso. E aí eu só entrando um pouco, contando um pouco do que a gente faz, a gente tem um framework que a gente trabalha de blitzscaling, né, de escalabilidade que está ligado nas três máquinas, né, que é a máquina de vendas, a máquina de produtos e a máquina de talentos. Óbvio que a máquina de talentos está ligada diretamente ao CEO e ao RH,
mas a máquina de vendas, que é aquela construção da ampulheta do Hunter, Onboarding, Farming, e como que você pode trazer o cliente, vender mais, e toda a estratégia para retenção, cross-selling, upselling, que é fundamental. E a construção de novos produtos, que é os produtos core e os MVPs, e está muito ligado nessa intersecção da estratégia, de como que a gente consegue resolver os problemas dos nossos clientes ligados a setores, criando microprodutos dentro do core da empresa. Então, basicamente, o que que a gente tem de um lado? Um pessoal de POs de produtos com TI e de outro, novos negócios com um research no meio. Então, basicamente, a área trafega com esses pilares até embaixo, que essa observação de entendimento de novos negócios, de uma área de novos negócios, inclusive dos clientes que estão dentro de casa, qual que é a necessidade, qual que é a dor, como que a gente resolve essa dor prestando serviço, como que a gente aterriza novos produtos. Então, inconscientemente, acho que bate um pouco com o modelo que o Fernando saiu lá do, vamos dizer, de TI, e foi passar por uma questão de entendimento de negócios e como resolver isso, né? E no final é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o balance disso, porque negócios vai querer sempre vender, né? Vai querer sempre vender e não sabe nem o direito, e acho que aí depende do market fit de cada empresa. No nosso caso, o nosso comercial é consultivo. Então ele sabe o que está vendendo, mas ele quer vender. E do outro lado, como que a gente aterriza com produtos que não saiam do core? E acho que esse é a grande questão, né? Como que a gente consegue mediar isso e definir essa estratégia e roadmap de priorização. Então, pegando o contraponto bom do Fernando aí e colaborando, só me disse que eu acho que a gente está num caminho certo aqui, viu, Fernando? Obrigado por aprender com você aí. Bom, e mais uma vez é bacana de ver as duas empresas em dois extremos históricos de maturidade, mas revelando ambas a evolução da estratégia no país, né? Porque uma empresa super tradicional, que apresenta um ganho de mandate, né, Fernando, da área, e de enriquecimento até da área, e que tacitamente trabalha direto com o CEO, e em ciclos curtos, né, porque uma agenda semanal já também evidencia o que é uma característica da evolução da estratégia como um todo, que é o encurtamento dos ciclos de design da estratégia, né? De revisão da estratégia. E no caso da Sinapcom, Fábio, se vê, inclusive, até uma área de estratégia que eu poderia talvez chamar de uma área fina, uma área de estratégia que está orientando o business, né? Então, mais até do que uma área transversal, trata-se aí já de uma área fim, e quem sabe a gente possa ver no futuro próximo outras empresas implementando esse tipo de escopo na sua área de estratégia. Bem interessante. Pegando a questão, eu concordo da área fim, tá, Thiago? Acho que a gente tem interações estruturais, na verdade, mas ela é fim porque passou a ser tão legal o trabalho que a gente tem clientes começando a solicitar uma ajuda consultiva estratégica. Óbvio, isso não tem nada a ver com a estratégia de companhias de clientes que a gente tem. Então, por exemplo, a Ipiranga, a gente ajuda com eles com projetos estratégicos na construção disso, que parte da nossa área. Então, assim, a gente acabou fazendo quase que um outsourcing da área. A área está dividida em duas e ela acabou até prestando um determinado serviço de pesquisa, de aterrissar projetos consultivos e determinar a estratégia digital dessas empresas. Porque como a gente é puramente digital e falta esse braço digital em algumas indústrias, a gente acabou prestando esse serviço até... A gente chegou um dia e falou, puta, será que a gente faz isso? E a gente criou quase que um lab separado para atender o que vem de fora. Então, imagina, o Bradesco tem essa capacidade, mas, por exemplo, tem projetos com empresas financeiras que nos chamaram para construir a estratégia de programa de loyalty e retenção de clientes.
que o loyalty hoje, para você ter uma ideia, só pegando um gancho, é 70% de penetração nos Estados Unidos e 5% no Brasil. Como que eu traciono um programa de loyalty dentro da estratégia de uma instituição financeira? E a gente entra e participa dessa construção estratégica, porque não necessariamente a contratação de uma ferramenta ou de uma operação. É como se ele se acopla dentro da estratégia da companhia. Então, eu acho que é bem interessante, e o capability dentro dessa vertical acaba sendo fim, e ele tem esse squad dentro para realizar isso. E sai fora do core da empresa. Então, Muito legal, né, Fábio? Porque muitas empresas, né, nessa pressão de mercado pela transformação digital, muitas empresas acabam partindo por colocar soluções à frente da estratégia. Né? E aí vocês e os clientes, vocês estão percebendo que é super importante pensar antes de fazer, né? Pensar a estratégia para que as soluções sejam mais efetivas. Isso é muito bom. Permite-me contribuir com isso, e até bem interessante o que o Fernando colocou, acho que até clarificou um pouco o que eu quis dizer. Às vezes a indústria ela quer contratar, ou as empresas, a instituição financeira, ela quer contratar, que precisa de um programa hipotético, de loyalty. Ela vai lá e contrata a ferramenta. E não tem um modelo de negócio, para que serve aquilo? Aonde eu quero chegar com aquilo? Ou como que eu enfilero e tiro a ansiedade disso? E aí, de forma estratégica, você tenta mostrar o roadmap da construção do que para quê. E aí, a tecnologia que vai ser contratada, ela vem depois. Então, assim, eu acho que essa é um grande asset que o departamento de estratégia, vamos dizer assim, ele ajuda muito, até dentro da empresa, enfileirar essa ansiedade, tirar essa questão vamos errar, mas vamos errar com um modelo de negócio, não vamos errar com ferramental. O ferramental sai muito caro errar. Eu prefiro errar um negócio do que errar um ferramental. Não sei se eu consegui ser claro aqui, acho que o Fernando, Claro. pelo movimento espontâneo dele, acho que ele concorda. Não, sai mais barato. Erra logo, né? Erra logo para descobrir o caminho certo depois. Né? Exato. Bom, isso que vocês estão falando já nos leva a gente buscar o que eu estou chamando aqui de um update ou um upgrade até, né? Uma evolução do processo da estratégia. E a própria estratégia como conceito tem muitas acepções, né? Mas aqui a gente propositalmente está dando uma conceituação ampla, que é quando a gente define a estratégia como todo e qualquer esforço consciente para atingir o êxito. E esse esforço ele vai passar necessariamente por três verbos. Né? Eu vou ter que entender, escolher e executar. E muitos dos grandes nomes da estratégia, de Michael Porter a Gary Hamel, eles dizem que, de algum modo, a estratégia é escolha. Strategy is choice. Mas a gente tem que considerar que toda escolha consciente, ela vai pressupor uma tentativa de entender o que está acontecendo e quais as possibilidades que eu tenho para tomar decisão. E, evidentemente, não basta escolher se eu não executar, se eu não colocar isso em prática, e, aliás, esse é um dos temas também bastante recorrentes hoje em dia, que é o tema da execução da estratégia. Esse processo aqui, independente da metodologia, independente das nuances que cada empresa encontre aí de como fazer isso, no nosso entendimento ele tem evoluído, e também o nosso estudo aqui no Brasil mostra que no nosso país as empresas já têm observado e realizado um processo enriquecido da estratégia. Por exemplo, entender o que está acontecendo, por exemplo, a partir de dados e da planilha Excel que revela os números do ano passado, não é suficiente. Né? Então, a gente tem que explorar novas possibilidades, tem que explorar usando a imaginação, como eu falava de certos nichos e certos negócios, modelos de negócio e mercados também, onde não se tem dados. Né? Tem que ser um trabalho que a gente pode chamar de discovery-driven, mais do que data-driven, ou simultâneo ao data-driven. Então, além de entender o que está acontecendo, fazendo uso daquela mecânica tradicional de analisar números, por exemplo, eu vou ter que pôr em jogo a minha intuição, minha imaginação, bastante de coragem,
e que a discussão estratégica ganhe uma amplitude muito maior, né? Saindo daquele processo cartesiano, binário, linear, e dando espaço para o que hoje em dia se fala muito, que são sistemas adaptativos complexos, né? Então, a exploração de novas possibilidades não nega o entendimento do que está acontecendo e das alternativas que eu tenho, mas enriquece. Então, queria que vocês dessem uma comentada esse primeiro upgrade aí do processo da estratégia, que não é negar a tentativa de entender o que está acontecendo, mas aprofundar e ampliar com esse outro verbo, a exploração de novas possibilidades. Quer começar, Fábio? Acho que você está no mudo. Perdão. Primeiro parabéns para o time aí da Strategy Tools. Eu acho que esse chart aqui ele é bem interessante e de fato está pautado em entender, escolher e executar, né? Eu acho que cada momento tem um baita desafio, né? Parece simples, mas primeiro que entender, quando a gente fala do entendimento do caminho, né? Ele passa por uma questão de entendimento de problemas e oportunidades, né? Então, no nosso caso aqui, a gente primeiro que segmenta os nossos clientes, né? Como a gente é uma empresa B2B, a gente atende poucos, mas grandes clientes e estão setorizados. Cada cliente está vivendo um momento. Então, a gente não pode ter um entendimento único, flat. A gente tem setores de farma que vai ocorrer uma transformação absurda no segmento de farmacêutico, automotivo também, que está só começando, o que vai acontecer, por exemplo, uma mudança do mercado de compra de carro para o mercado de sharing, a questão da farma, da desintermediação da indústria farmacêutica, que já começou nos Estados Unidos com a Amazon comprando uma empresa farmacêutica. A gente olha o mercado de consumer and beauty, que é o mercado também de transformação, o que o Rappi fez, a mudança do perfil de consumo, que não é mais só online, né, a interação do online com o offline, o omnichannel, quando a gente fala só estou dando para contextualizar um pouco da mudança do comportamento dos shopping centers com a parte de retail e quem tem lojas em shopping. Então, entender todo esse ecossistema e como que a gente tira o melhor das dores para transformar em oportunidade não é uma questão binária, é uma questão de entendimento quase que diária. Porque novas soluções, novas oportunidades, novos problemas, a pandemia veio aí para transformar tudo isso e ser disruptiva, o Rappi entrando, mudando um pouco o perfil de consumo, a necessidade das pessoas hoje, só para vocês terem uma ideia, no mercado digital, a gente tinha 69 milhões de shoppers. Só na pandemia entraram 5,9 milhões. Então, a gente quase cresceu 10% em shoppers nos últimos 4, 5 meses. Deve fechar o ano com 8 milhões de novos shoppers. Então, isso é muito forte. Não adianta, o meu planejamento 19, ele para 20, eu fiz 20 já 6 mudanças e alterações no meu planejamento. Então, óbvio que são avalanches que vêm e esse entendimento, ele vamos dizer assim, ele não é linear. Então, ele não é binário, não é linear, ele é um entendimento multidisciplinar e de insights. Eu acho que o escolher é o mais difícil, tá? Porque você escolher as brigas e escolher e manter o foco e escolher essas margens de manobra, elas são importantíssimas. Então, basicamente, acho que a grande escolha, a minha grande função hoje são de escolhas. É onde estão as nossas apostas, porque oportunidade a gente tem de monte. Só que escolher as certas está ligado a percepção, a histórico e a futuro. Então, assim, você tem que olhar no espelhinho, mas você tem que olhar também e mirar o que você acha que pode acontecer. E esse achar, ele não é tangível. Ele tem um risco aqui de uma aposta muito grande. E a aposta, óbvio, que ela tem uma série de ferramentais que você vai usar na aposta.
Você tem a questão do dado, você tem a questão do que você acredita, e você tem que fazer uma pesquisa para entender o que China vem fazendo, o que Estados Unidos vem fazendo, o que teve de erros lá, e como você acopla isso no Brasil. O Brasil, ele tem iniciativas também que não são só o Ctrl+C, Ctrl+V de fora. A gente tem entendimentos, por exemplo, a indústria já aprendeu na China que a Amazon e que a Alibaba são detratores, já tem marcas próprias. No Brasil, ela não vai cometer o mesmo erro. A gente tem aqui um mercado grande para não replicar esse mesmo erro. E a gente tem que ajudar em como fazer as escolhas dentro desse movimento. Então, o escolher é muito complicado. E o executar e tangibilizar isso, ele não está ligado só a ferramentais, ele está ligado também em como que a gente consegue fazer essa cascata ligando em todas as áreas. O que que a gente optou aqui na Sinapco? Ter squads que são fora totalmente do core, porque senão a execução do dia a dia ela não abre espaço para a execução do novo. Então essa execução a gente conseguiu facilitar ela, deixando ela um pouco matricial, e squads que são os cascades disso dentro das determinadas áreas. Então, eu só para finalizar a minha explanação, eu acho que o entender é uma delícia entender mercado, é gostoso, é o que a gente quer ter mais tempo. O escolher é um baita desafio, porque você tem que você tem que escolher priorizações, escolher ideias que tenham a ver com o seu core, e ao mesmo tempo, às vezes, falar não, que é muito difícil para grandes oportunidades. E aí você tem arrependimentos, você tem, por outro lado, também fala, puta, graças a Deus que eu falei não para aquilo porque não deu certo. E esse escolher, ele é um baita desafio. E a execução, acho que ela vem melhorando ao ponto que você consegue blindar um time de squad, um time de facilitadores que são exclusivos para isso, né? Então, eu gostei muito desse chart, mas eu acho que o desafio aqui é de fato estar no escolher e alguns ainda o executar. Fernando, se Legal. quiser complementar. Deixa eu te interromper aí, Fernando, antes de você falar. Claro. Aproveitar que o Fábio já atravessou o processo todo e comentar que, então, o nosso entendimento, né, desse aprimoramento do processo estratégico, a atualização do processo estratégico para esse mundo VUCA, todos nós usamos esse acrônimo hoje, né? Então, o entendimento ele tem que ganhar esse aspecto exploratório também. O Fábio falou bem ali que a escolha ela é tão difícil que a gente sofre para escolher o que vai pegar, o que vai abrir mão. Investimento é tão difícil quanto desinvestir, e hoje isso está na pauta de muitas escolhas estratégicas, né? O desinvestimento. E aí vem esse aspecto da emergência de novas linhas de ação, né? Emergência de novas possibilidades. Então, aí, o que nós antes fazíamos com árvore decisória, mesmo aquelas matrizes famosas, 2x2, 3x3, para facilitar, estruturar um processo decisório, né? Que normalmente é exclusivista, eu vou usar o termo de novo do Fábio ali, binário, né? Agora, ele tem que ter uma multiplicidade e uma simultaneidade maior. Então, a emergência de novas possibilidades, ela depende de que a gente consiga monitorar, né, aquilo que dá para escolher de modo fechado, sim ou não. Ok, quando dá para fazer, fazemos, mas não dá para abrir mão de monitorar constantemente a emergência de novas linhas de ação e, de novo, nos ciclos curtos que a estratégia tem se apresentado. E a execução, que quem nunca fez um 5W2H, quem nunca usou um gráfico de Gantt, e mais até, se a gente falar de toda a metodologia de execução a lá Balanced Scorecard, né? A maioria das empresas ainda trabalha com BSC, mas hoje a gente vê a invasão das metodologias ágeis e de todo esse processo que veio, de algum modo, a ser oxigenado pelas startups, pela lógica da startup enxuta, lá do Steve Blank, os MVPs, a prototipagem e tudo mais. Então, a experimentação ganha também lugar hoje no processo estratégico. E aí, para a gente terminar e ter o desenho todo completo para o nosso bate-papo,
E não podemos deixar de falar também na necessidade de engajar mais e mais pessoas, não só em quantidade, mas em qualificar, obviamente, o nível de participação e ter aquilo que a gente pode sonhar, talvez, nas empresas, que é estrategistas por toda a empresa, né? Cada qual com a sua responsabilidade. Não significa que todo mundo vai ser responsável pelo EBITDA do final do trimestre, mas sim que todos podem, de algum modo, se responsabilizar por fazer algum esforço consciente para o êxito da organização. Então, só para completar o desenho aí, Fernanda, desculpa te interromper, mas eu já Não, sem tenho problema. um O completo para conversar. bate-papo está ótimo. Eu acho que o Fábio já deu muitos exemplos práticos, né, muito interessantes sobre o processo. Eu queria puxar um pouco para a conversa para o lado conceitual e queria pedir para você voltar um slide, Thiago, porque eu acho que uma questão muito interessante naquele slide da definição da estratégia. Acho que é um antes desse frame. Esse aqui. Porque aqui acho que vocês foram muito felizes, né, em trazer uma definição, né, de estratégia, porque acho que o problema começa por aqui, né? Estratégia é uma palavra muito usada quando o chefe quer pedir alguma coisa importante para a equipe, ele fala: isso aqui é estratégico, né? E a gente usa a palavra torta e direito sem necessariamente conceituá-la. Eu gosto muito de discutir com os meus alunos aquela história que o Mintzberg relata no livro dele, O Safari da Estratégia, dos cegos e do elefante, né? Cada um pega num pedaço do bicho e garante de pé junto que elefante é aquela coisa pontuda que parece um marfim, uma lança. Ele está pegando só ali no marfim, na presa do elefante, né? Mas ele defende de pé junto que estratégia é aquilo. Então, é muito difícil, né, a gente fazer qualquer discussão de processo estratégico, sem antes dizer de que estratégia a gente está falando. E eu acho que aqui vocês disseram, né? Está aqui a definição que está sendo abordada. Aí podemos voltar lá para a visão completa, né? Então, nesse conceito de estratégia, né, como aquilo que a gente faz para alcançar o sucesso, então está definido aqui como esses passos. E essa figura também me lembra muito, viu, Tiago, aquela figura do Mintzberg, me perdoem a referência bibliográfica lá, é cacuete de professor também, né? Porque lá ele fala muito da estratégia emergente, da estratégia pretendida, da estratégia deliberada. Então, nem tudo aquilo que a gente decide fazer, de fato, é o que vai ser feito. Mas é a vida. A estratégia é assim, né? Já foi o tempo que planejamento estratégico era escrever um book que ficava na gaveta e não podia ser mudado, né? Hoje, a dinâmica, como você bem colocou, a dinâmica desse mundo VUCA exige de nós esse experimento, né? Essa exploração, e sim considerar aquilo que vem de novo, que é a estratégia emergente. Por exemplo, esse ano, os bancos não achavam que precisariam, em sua estratégia, colocar tanto esforço e tanta energia numa coisa que emergiu chamada Pix, e que o cadastro entrou no ar agora na semana passada, e a partir do dia 16 de novembro, todo mundo vai poder fazer transferência de valores sem fazer DOC, sem fazer TED, usando o Pix. Cada um vai ter um Pix para chamar de seu aí. Essa é uma estratégia emergente, e que todo o sistema financeiro, não só grandes bancos, mas também as fintechs, tiveram que se adaptar para poder atender essa estratégia emergente que nasceu de uma determinação do Banco Central. E eu queria chamar a atenção aqui para uma parte desse processo, que é a escolha, né? E de fato, né, toda estratégia é feita de escolhas, que nem sempre essa escolha é simples de fazer, né? O exemplo de uma grande organização como o Bradesco, né, nós temos quase 50 mil pontos de atendimento ao nosso cliente, né? Temos agências, nós temos correspondentes bancários, nós temos PAs dentro de empresas, enfim, uma infinidade. E certamente a melhor escolha estratégica para atuação do atendimento numa agência na Faria Lima, em São Paulo, vai servir para aquela agência flutuante lá no Rio Amazonas,
que o Bradesco tem uma agência funcionando lá. Então, a escolha estratégica, às vezes, ela ganha uma complexidade bastante grande, né? E a gente precisa, então, trabalhar, de fato, esse assunto para experimentar, né, como está colocado aí no slide, algumas escolhas estratégicas para ver, de fato, o que ela vai nos trazer de benefício e se ela vai, de fato, agregar valor ao nosso cliente. Nem sempre aquilo que a gente acha que seria uma boa escolha, do ponto de vista da organização, é aquilo que o cliente espera receber, né? A gente está estudando juntos agora lá no nosso departamento, a liderança do departamento está se preparando para algumas sessões de treinamento usando aquele livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, né? Isso também é uma escolha. Então, qual é o porquê? Qual é o propósito estratégico do nosso departamento, do nosso negócio, da nossa organização? Porque, certamente, segundo a tese do Simon Sinek, os clientes vão escolher a gente não por causa dos produtos e serviços que nós oferecemos, porque eles são praticamente commodity, mas eles vão nos escolher por causa do propósito da nossa organização. E o Bradesco tem muito disso, desde a sua fundação lá em Marília, o propósito de atender aqueles clientes, principalmente ali pequenos produtores rurais, etc., que não tinham como obter crédito de outra maneira. E o Bradesco começou assim e continua com essa questão muito forte ainda no seu propósito. Então, aqui alguns aspectos assim que faz todo sentido, essa abordagem ágil, né, que começou aí pelo mundo de TI, projetos, mas que chegou à estratégia. De fato, a gente precisa tornar as escolhas estratégicas mais ágeis, a experimentação mais ágil, para ter os MVPs estratégicos, né, mais perceptíveis e com maior facilidade de mudança e adaptabilidade diante daquilo que surge, né, no mercado, daquilo que surge dos próprios clientes. É esse comentário que eu queria fazer aqui. E o engajamento das pessoas no processo estratégico, ele se torna não só fundamental, mas é algo difícil de fazer, né? Tem um desafio aí. Como vocês veem aí que, até pensando a evolução da estratégia nas empresas brasileiras, bom, tem que continuar, né? Não é só a evolução dos últimos 10, 15, 20 anos. É o que a gente quer também provocar para o near future e também a longo prazo. Me parece que engajar mais e mais estrategistas, formar mais estrategistas, desenvolver a cultura de participação nesse pensamento estratégico e em viver estrategicamente no seu dia a dia, seja qual for a área da empresa. E parece que aí tem um tema interessante, assim, prático, né? Como eu posso, na minha empresa, engajar mais pessoas no processo estratégico e qualificar essa participação? O que vocês acham disso? Bem, de minha parte, eu acho fundamental. Fundamental. Por filosofia de trabalho, eu sempre gostei de conduzir a discussão estratégica, desde quando eu fazia isso com uma ou duas pessoas, até agora que nós temos uma equipe maior, de forma a ter as pessoas do cliente, né, da área-alvo que a gente está fazendo o planejamento, participantes do processo. Eu acho que já houve uma época no Brasil que o planejamento estratégico, a discussão da estratégia, era uma coisa reservada a uma ou duas pessoas. Isso já passou, né? Não é fácil engajar quem não participou. Então, o caminho natural, e ao longo dos anos a gente tem percebido que isso de fato faz todo sentido. Por exemplo, quando a gente vai fazer o planejamento de um departamento da organização, um segmento de negócio, nós trazemos para a discussão estratégica todo o time de liderança desse departamento, né? Então, as nossas discussões envolvem 20, 30 pessoas da liderança, do diretor até os gerentes do departamento, a gente envolve. E também o nível executivo, né? Para fazer discussões, entrevistas preliminares, etc. Mas nós começamos, ao longo do tempo, a perceber que esse método
não trazer o engajamento do chão de fábrica. E que ele também é necessário para que, quando a estratégia for ser executada, você tenha ali o suporte de quem vai, de fato, colocar a mão na massa. Então, nós começamos a criar mecanismos de envolvimento desse time de chão de fábrica, seja em reuniões de diagnóstico, seja em aplicação de questionários, de alguma maneira e de alguma forma, eles são ouvidos no processo para terem um maior engajamento com a estratégia que está sendo deliberada, né? Então, a comunicação da estratégia, a divulgação daquilo que foi decidido. Evidente que é impossível fazer um workshop de planejamento estratégico juntando 3.000 pessoas de um departamento, como nós temos lá no banco. Mas é possível trazer essas pessoas para o engajamento com essas práticas de envolvimento preliminar, de comunicação, de divulgação daquilo que vai afetar, no fim, a vida deles mesmos. Então, aqui, efeito fundamental. Putz, eu concordo com o Fernando. Eu acho que tem alguns desafios, né? E um é pautado na reputação do departamento. Então, assim, mostrar o quanto, de fato, algumas tomadas de decisão foram importantes e saber criar essa comunicação interna na empresa para mostrar que as tomadas de decisão, que tudo que foi criado não nasceu à torta e direita, não nasceu simplesmente porque aconteceu, né? Porque quem está, às vezes, no operacional não sabe que tem ali alguém que defende o roadmap, alguém que está conduzindo vamos dizer, a proa do barco. E depois como que a gente desce esse propósito, que eu gostei muito da palavra, o propósito, a gente hoje, e eu tenho falado muito isso, a gente não vende produtos, a gente vende propósitos de negócios. Então, o nosso cliente, ele compra o propósito do negócio e não um produto. E acho que cada vez mais você vê essa relação da companhia, ela vai estar ligada a como você resolve problemas, né? E no nosso caso. E como que a gente desce essa execução? A gente está utilizando o OKR, que de fato o OKR ele ajuda muito para entender toda a parte de objetivos organizacionais que saíram do planejamento estratégico. Então isso está ajudando muito na comunicação e no facilitador para mostrar esse envolvimento de todos. Então quando você joga isso com o OKR, cada um saber que faz parte, que tem uma contribuição fundamental para dentro de uma árvore toda de um grande objetivo, eu acho que é fantástico isso. Assim, a gente tem gostado muito de utilizar essas ferramentas e essa metodologia para conseguir transmitir que a empresa tem um norte, que tem um objetivo e quais são os objetivos trimestrais. E aí tem aquela boa discussão minha do Fernando de outro dia, que o OKR para mim não é só trimestral, ele também tem alguns objetivos semestrais e anuais. Então, pessoal, para a gente fechar esse webinar, como a estratégia tem evoluído no Brasil, não só olhando para, como eu falei, os últimos 10, 15, 20 anos, como ela tem evoluído até aqui, mas vamos converter essa pergunta aí, colocando um pouco do nosso entusiasmo e, quem sabe, até dos nossos sonhos, de como a gente gostaria de ver a estratégia evoluindo no Brasil, né? Qual é a mensagem final de cada um de vocês para as empresas brasileiras? O que as empresas brasileiras podem fazer? Fortalecendo as suas áreas de estratégia, treinando estrategistas, o que podem fazer, ou o que vocês gostariam de ver as nossas empresas fazendo para dar continuidade à evolução da estratégia no país? Bem, de minha parte, Thiago, eu acho que as empresas precisam, de fato, investir em capacitação dos times. Esse acho que é um ponto fundamental. A gente brinca que o estrategista, né, ele é um cara que tem que andar assim com um cinturão do Batman, né? Lembra, o Batman ali tinha 1001 utilidades no cinturão dele, para cada situação, uma ferramenta, uma arma diferente ali. Aqui o estrategista, de igual forma, ele tem que ter um bom cinturão. E esse cinturão ele só pode ser desenvolvido por meio de capacitação.
No Brasil, nós evoluímos muito nesse sentido. Nós não tínhamos treinamentos e cursos, né, de mais longa duração. Hoje nós temos, inclusive, cursos de pós-graduação em estratégia de negócios, e acho que nós melhoramos bastante. Há universidades de ponta aí que já oferecem treinamentos nessa direção. E a questão da experimentação, né, da permissão ao erro, como o Fábio colocou aqui no começo do nosso papo, né, da gente ter a chance de experimentar algumas técnicas, de levar a empresa a verificar os benefícios de algumas aplicações e, com isso, a empresa poder se desenvolver, a empresa poder ter mais clareza na reflexão estratégica que ela tem que fazer. Eu acho que essa seria a minha mensagem, né? A empresa desenvolver o time e se dar ao direito de experimentar algumas técnicas na discussão da estratégia, que certamente a gente vai continuar crescendo bastante nesse sentido. E acho que vocês também têm um papel fundamental aqui em apoiar as empresas, não só com a pesquisa que fizeram, mas com as boas práticas que certamente vão poder oferecer. Legal. Mais uma vez eu concordo, Fernando, parabéns por todo o seu trabalho, até como uma referência para nós aqui. Eu vejo o seguinte, eu vejo que poucas grandes empresas têm os seus laboratórios sendo criados, né? E para o estrategista ter um lab à disposição onde você pode testar, pesquisar e ter pessoas com multifuncionalidades e capacidade dentro de uma área de inovação, de uma área de condução, fora do core é importantíssimo, porque senão você se perde e a ideia ou a tentativa do teste de mudança de rota ou da mudança ou da criação de um braço de um app que eu não digo um app digital, mas é dentro de uma aplicação de um ecossistema que você quer acoplar. E se você tiver que esperar que o produto core te ajude, ele dificilmente sai do lugar. E aí o errar nesse momento com o produto core, ou da estrutura core, melhor dizendo, ele passa a ser um penalty alto, ele passa a ser muito oneroso. Então, a recomendação que eu deixo é que as pessoas entendem que laboratório, da mesma forma que a inovação não é só tecnologia, laboratório não quer dizer criação de novos só produtos. A inovação, ela está ligada em, às vezes, simplesmente contar uma história diferente, criar um produto ou ressignificar um produto que está parado e melhorar ele e testar. Eu brinco que o e-commerce, tá? Só para pegar um paralelo, ele é um bom exemplo do teste AB. Tá? Você fazer, às vezes, um teste AB ajuda muito na estratégia. Então, às vezes, você testar um determinado produto com um cluster específico e de outro formato com outro cluster, isso tem que acontecer com a condução do lab. E isso, para o estrategista, ele é fundamental, o teste. Porque você tangibiliza um pouco mais os seus insights. Então, a criação desse lab, para mim, é fundamental, na minha visão, e no meu caso também, no que eu tenho visto para a estratégia de fato em quem não tem fazer isso. E aí a mudança do entendimento que a estratégia ela não pode ser um evento anual. Né? Então, assim, vamos sentar uma semana no ano anterior para fazer o planejamento estratégico do ano que vem. Legal, você vai fazer. Só que esse planejamento ele vai mudar, provavelmente ele vai incorporar possibilidades semanais, mensais, diárias, não importa, mas ele tem que dar uma velocidade. Então, eu só queria deixar meu recado aqui invistam na possibilidade do erro e separem o erro do produto core. Então, o que quer dizer isso? Criação de um laboratório. Eu acho que a criação desse laboratório ela tem que ser uma aposta e não uma aposta temporal, mas uma aposta atemporal. É um departamento que tem que ser colocado no P&L como um custo e, de fato, ele vai trazer no médio prazo resultado. Eu não tenho dúvida disso.
e não esperem que isso traz o EBITDA no ano. A aposta dessa condução ela tem que ser de médio prazo. Então, não façam que a meritocracia espontânea ela inviabilize essas mudanças e esses testes que são importantíssimos. Legal, pessoal. A gente vai ao encontro de tudo que vocês estão falando aí. Fico feliz em escutar essa visão de vocês dois. Nós fomentamos também a criação do que a gente chama de Strategy Labs, inspirado na ideia dos Living Labs, mas Living Labs de estratégia, onde o laboratório está centrado no estrategista, nos times de estratégia, capacitando para esse novo processo da estratégia. Não tem 1001 ferramentas ainda, Fernando, mas já tem mais de 150, já é bastante. Já está começando bem. Como é que vocês podem usar esse conteúdo na sua empresa? Bom, dá para gerar massa crítica em torno do assunto, distribuindo esse report e fomentando a discussão, fomentando a absorção desses conceitos, dessas ideias, compartilhando esses webinars também que a gente está fazendo. Obviamente, também, como plataforma que é a Strategy Tools, a gente proporciona o encontro, né, o networking, os fóruns, o compartilhamento, as conexões entre estrategistas do mundo inteiro. Isso também é bastante importante para desenvolver a musculatura estratégica dentro das empresas. E a capacitação, o desenvolvimento de habilidades e competências a partir deste e de outros conteúdos à disposição. A Strategy Tools nasceu a partir dessa pergunta: como poderíamos reinventar a própria estratégia? Como poderíamos reinventar a própria disciplina da estratégia? E como uma aliança global de estrategistas em diversos países, nós reunimos justamente através de uma mesma plataforma, ferramentas, software, simulações de estratégia e, sobretudo, pessoas, estrategistas que visam transformar o modo como se faz estratégia no mundo. Estejam à vontade para nos contactar por este e-mail, ou também pelo meu e-mail pessoal, que é thiago@strategytools.io. E eu sou todo agradecimentos a Fernando Carvalho e a Fábio Fialho. Muito obrigado, foi uma bela discussão. Como sempre, esses webinars têm um ponto negativo, que é nós não termos o tempo necessário para avançar o quanto a gente quer nas conversas, e dessa vez não teve tempo para responder nenhuma, nem duas, nem três perguntas, mas elas chegam por e-mail e a gente pode endereçar os assuntos. Fábio, Fernando, muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigado, Thiago. Valeu, Fernando. Obrigado. Prazer. O prazer foi meu. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.